Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui, que tá de tarde, então tem que falar boa tarde. O pessoal se vê à noite, o problema é deles. Eu tô gravando à tarde, então é à tarde. Não, deixa eu gravar. A Mary pediu pra eu ajudar aqui, né? E aí, como eu sou legal, eu resolvi fazer isso. Eu li um livro, aliás, não li um, eu li vários. E aí eu tenho alguns vídeos pra fazer. Mas eu vou começar com esse, porque esse me fez ver o que eu e pensar o que eu já pensava e via, mas de uma maneira diferente. Este livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, autor também das Crônicas de Nárnia. O livro eu achei muito bom, exatamente porque ele fala exatamente como é o título, no cristianismo de uma maneira pura e simples, entendeu, gente? É muito bom mesmo. Ele trata e ele justifica e ele argumenta de maneira muito lógica todas as coisas. A começar do ponto de vista de um ateu, porque C.S. Lewis ele era um ateu. E só depois de muitos argumentos dele com ele mesmo, é que ele vê que não tem como correr para outro caminho, que o cristianismo é a verdade. E ele se torna um anglicano. Mas o livro não fala da história dele, isso aí faz parte da biografia, quem quiser é só comprar. Isso aqui é o livro Cristianismo Puro e Simples, é a maneira dele de enxergar a vida, o cristianismo e a convivência com as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, incluindo e principalmente sociólogos, filósofos e antropólogos. Esses caras deviam ler esse livro, que é um outro prisma do que é apresentado aí hoje em dia aí nas faculdades e nas escolas. Eu achei muito bom mesmo. Então, o livro ele primeiro começa falando sobre a lei da natureza humana, na primeira parte do livro. E aí o primeiro capítulo é isso, e depois essa primeira parte ele justifica toda essa lei de maneira cristã, que a lei da natureza humana realmente ela é cristã, não é a gravidade, não é as ligações químicas que formam moléculas, as células, que são as coisas que a gente depende para viver. Ele fala de uma outra coisa muito mais aprofundada. Então eu acho muito legal o modo dele de enxergar o universo, né? No segundo livro, ele já dá mais ou menos uma visão do que os cristãos acreditam, na segunda parte do livro, né? Eu falei segundo livro porque o livro é dividido em 4 livros, esse Cristianismo Puro e Simples, só que é só um. E o livro 3, ele fala da conduta cristã, então como um cristão deve se comportar. E o 4, a parte 4, o quarto livro, ele começa a aprofundar na parte mais teológica da coisa. Então ele fala da Trindade, ele fala da diferença entre gerar e criar, ele fala da boa infecção, que seria coisas do tipo, quando a gente faz o bem, a pessoa ela se infecciona com o bem. Então ele está falando disso, da boa infecção que o cristianismo, através de uma pessoa, causou ao mundo inteiro. E outras coisas, né? Sobre se vale a pena ou não ser um cristão e essas coisas do tipo. Teve uma parte do livro que eu fiquei meio confuso no último capítulo, ou penúltimo, não me recordo, em que o Lewis ele trata sobre o evolucionismo. Que eu pensei que o Lewis estava falando de maneira que ele cresce no evolucionismo, que ele fosse um evolucionista teísta, o que é muito estranho, né? Então, e aí eu pesquisei sobre Lewis. E aí, pesquisando mais ainda sobre ele, eu descobri que aos 19 anos, quando ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial, isso mesmo, este grande escritor foi um soldado de guerra. Ele enviou uma carta para o pai dele. Quando ele foi para a guerra, ele levou o livro de Darwin sobre a seleção natural. E aí ele terminou de ler e falou assim:
pai, eu não sei como essa teoria é aceita, porque ela é a fundação dela é na areia. Então, ela é muito vaga, é muito fácil de ser quebrada. E isso, ele era ateu. Com 19 anos, ele era ateu. E aí, portanto, a gente vê que um ateu pensa, aos 19 anos, que a teoria de Darwin é muito vaga, é inconsistente, é fundada na areia, a gente percebe que o cara ele já tem a mente aberta, ele não fica preso no que todo mundo pensa e fala. E por isso que é muito bom ler Cristianismo Puro e Simples, porque ele trata tudo de maneira muito lógica e argumentativa, sem aquela dificuldade que a gente encontra por hoje em dia, aquelas palavras difíceis que a gente ouve os professores falando, alguns religiosos. Então é muito bom mesmo. O livro, o Lewis escreveu, mas na verdade parece que ele está falando com você. É muito bom, parece que ele está fazendo um monólogo, só que um monólogo em que a gente parece que está conversando, interagindo com ele. É muito bom. Na verdade não. Esse livro contém algumas palestras que ele fez pela rádio da BBC em Londres, na época da Segunda Guerra Mundial. Então aqui tem algumas palestras dele e capítulos mesmo. Então ele juntou as palestras mais algumas outras coisas dele e criou esse livro que tem total sentido, total nexo para nossa conduta de vida, não conduta cristã. E, gente, é isso. Leiam esse livro que ele vai, se não mudar, pelo menos fazer você pensar muitas coisas. Tá bom? Fiquem com Deus, com Maledil e com Aslan. Maledil e Aslan. Falou, tchau. Em luz do Lula.